Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje, dia 8/3, nosso domingão, não é? Eu estou gravando esse vídeo porque ontem eu gravei um vídeo a respeito das raízes dos males da depressão, citando alguns trechos do livro Da Cabalá ao Progressismo, do padre Julio Menville. E teve um comentário de um inscrito, eu não vou citar o nickname dele aqui porque ele não me permitiu, mas o comentário dele foi muito inspirador, né? E cabe aqui gravar um vídeo, porque eu considerei de suma importância e tem tudo a ver, né, com o meu canal, com o que eu faço e com o que eu estou falando, né? Seguindo o fio da meada de tudo que nós estamos tratando aqui. Então ele diz o seguinte, né, da parte em que eu falo, quando eu não recomendo que pessoas que estão iniciando seus estudos na filosofia, na teologia, né, adentrem ao mundo do ocultismo e do esoterismo sem o devido preparo, ou seja, sem uma vida de orações, sem uma vida de sacramentos, sem uma maturidade doutrinária, porque nós estamos, com toda certeza, tá, mexendo, digamos assim, com o mundo, né, do préternatural. Né? Nós estamos mexendo com coisas das quais nós não temos muito controle, né, que nós necessitamos estar sempre, né, com as portas abertas à graça para podermos falar do assunto, tá? Então, sem mais delongas, ele comenta o seguinte: você disse que não recomenda a leitura do livro Da Cabalá ao Progressismo. Disse que não indica que o iniciante entre nesse mundo de estudos devido a um risco real. Que tipo de risco seria? Eu entendi que seria um risco relacionado a combate espiritual ou despreparo de um iniciante de lidar com essa situação. Resumidamente, é isso mesmo, né? E eu respondo a ele: exatamente isto. Muitas pessoas, por vã curiosidade, acabam entrando nesse mundo e se prejudicam. E muito. E muito. Né? Como nós estamos aqui falando de depressão, né, dos efeitos, né, da depressão, o que causa a depressão, eis aí muitas pessoas que acabam se perdendo, como vocês verão no relato dessa pessoa, né, o quão perigoso é. E aí eu continuo explicando aqui para ele. Trata-se de um assunto interessantíssimo que desperta a curiosidade, de fato, né? É um grande upgrade, entre aspas, quando a pessoa sai desses estudos de autoajuda, né? Ainda mais que nós temos hoje na internet esse coachismo cultural, né? Entre aspas aí, esse estoicismo de coachings, né? Até mesmo esse tomismo de coachings que nós temos na internet aí em demasia, que é uma coisa ridícula, ao meu ver, né? Puramente mercadológica, né? Pessoas que têm problemas tão iguais ou até piores que os meus, indicando como sua família deve ser, como você deve ser, quantos filhos você deve ter, né? E por aí vai, né? Querendo determinar o que é a sua vida, né? E te esculachando durante o caminho, naturalmente. E aí eu digo, e uma vez despertada, né, essa curiosidade, já não encaro mais o tema como objeto de estudo. Com efeito, deixo de fazer a devida distinção entre curiositas e estudiositas, né? Isso é uma curiosidade, todos nós temos curiosidade com algum assunto. Geralmente, né, nós iniciamos com uma curiosidade em algum assunto. Olha, eu tenho curiosidade em aprender esse negócio chamado filosofia grega. Eu tenho uma curiosidade até mesmo em entender, né, essas influências que eu tenho do ocultismo, do esoterismo e tudo mais. O que eu preciso fazer para começar a entender esse assunto? Ou seja, saltar da mera curiosidade, da vã curiosidade, né, da curiositas, para um estudo, de fato, né, a estudiositas. Fazer disso um objeto de estudo. E como eu sempre falo aqui no canal, um objeto de vida, uma escolha de vida. O que eu fiz para esse canal, né, desde quando eu comecei, e desde quando eu comecei a realmente a progredir mais ainda com os conteúdos deste canal, com os livros que eu escrevi, eu fiz disso uma decisão de vida, né? Isso para mim não é apenas um hobby, não é?
E aí eu falo, além disso, é um assunto que deve ser estudado com uma constante vida de orações e sacramentos. E aí ele dá uma resposta aqui que me inspirou muito a gravar esse vídeo. Ele diz o seguinte: vou deixar um relato aqui, pois pode ser útil para alguém. Antes da minha conversão ao catolicismo, por vã curiosidade e ignorância, consumi muito conteúdo de um canal chamado Nova Acrópole. Confesso que não conheço esse canal, tá? Só depois de muitos meses descobri que se tratava de uma coisa chamada teosofia, né? Que é antiquíssima. Antiquíssima. Teosofia, como mostra o próprio padre Menville no seu livro, é uma coisa antiquíssima, né? Vem desde antes de Cristo. Tá certo? E foi passando por recalchutagens durante o tempo, e hoje nós temos coisas assim que o Olavo chamava de ocultismo lowbrow, que é a teosofia de péssima qualidade, não que seja de boa, não que tivesse alguma teosofia de boa qualidade, mas nós tínhamos autores muito mais sérios e muito mais complexos para se estudar nesse ramo do que nós temos hoje em dia, né? Que muitas vezes são verdadeiras piadas de mau gosto, tá? Então ele fala: o canal falava de todas as filosofias e religiões, mas nunca falava de Cristo. Alguns até falam de Cristo, né? Mas de um Cristo completamente esotérico, geralmente um Cristo que vem de uma interpretação apócrifa, que eu já falei aqui no canal, que é de um Cristo que nada mais era do que um filósofo social, um homem de grande sabedoria que veio trazer um ensinamento social, um ensinamento humanista, né? E isso acabou culminando em diversas correntes, tanto na teosofia, né, que é aquela questão do alcance do nosso Cristo interior, como na teologia da libertação, por exemplo, né, do Cristo, da igualdade social e tudo mais. Tudo isso é gnose, né, gnosticismo da pior estirpe. Certo? Então ele continua aqui. Então percebi que Helena Blavatsky, né, sempre ela, né, citada, né, com o seu principal livro, sobretudo, chamado Isis, Sem Véu, onde ela discorre ali sobre uma gnose intitulada A Gnose do Eterno Feminino, né, que acaba culminando num certo panteísmo ou num monismo espiritualista, tá? Tão bem falada no canal. Era uma das fundadoras da teosofia e publicou uma revista chamada Lúcifer, que não esconde de forma alguma que se trata de uma publicação para defender a injustiça que cometeram contra Lúcifer, né? É aquela inversão do pecado original. Na verdade, Adão e Eva não sofreram a queda, eles se libertaram do jugo de um deus mau, que seria o Demiurgo. Essa inversão é muito clara nas interpretações apócrifas e em certas interpretações gnósticas, tá? Isso sobretudo aparece com muita força entre os séculos XIX, né, com o romantismo, e no século XX, tá bem? E ele continua aqui. É claro que os canais de teosofia, como o Nova Acrópole, escondem de milhões de seguidores que estão iniciando as pessoas neste culto. Ele percebeu muito bem que é um processo iniciático ali. Enquanto vivia essa vã curiosidade, vi minha saúde mental ser degradada e meu casamento terminou. Durante a separação fui percebendo, entre parênteses, com a graça de Deus, o que tinha ocorrido. Retornei ao catolicismo através de vídeos de muitos autores católicos, incluindo você. Fico muito grato a Deus por isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que pela influência do meu canal você retornou à verdadeira fé, né? E consegui recuperar meu casamento. E toda a família retornou ao catolicismo. Aí ele termina: você deve continuar produzindo esse tipo de conteúdo, pois está salvando muitas almas e famílias. Certamente isto está incomodando profundamente o maligno. Que Deus esteja com você, né? E que esteja contigo também. Então, para vocês verem, gente, que esses vídeos que eu estou fazendo, né, com essa profundidade dos males da depressão, não é à toa. Reparem no relato aí do nosso
do nosso amigo, que eu não vou falar o nickname, depois se ele assistir esse vídeo e quiser se manifestar aqui, ele fique à vontade, mas não posso negar que o comentário dele foi muito, muito inspirador, né? Porque mostra e demonstra e ilustra, né, que a profundidade, qual é a verdadeira profundidade da depressão, que muitas vezes escapa, não é, a mera prática, né, ou aos meros tratamentos pragmáticos de consultório, né? Não que não sejam importantes, enfatizo aqui, né? As linhas utilizadas pelos psicólogos, principalmente contemporâneos, são linhas importantes, são boas chaves para compreensão, para ajudar a compreender o que está acontecendo com você. Só que existe ali uma causa muito mais profunda. E o nosso amigo aqui ilustra muito bem o que eu tenho falado em todos esses vídeos. A causa profunda da depressão, onde ela está, onde ela reside, não é isso? E o que ela pode realmente causar na sua vida. A profundidade da destruição, tá certo? Então, assim, muito cuidado com isso, né? Encarem essa questão da depressão com a devida seriedade. Como já dizia o bom e velho Aristóteles, estudem as coisas pelas causas. E repito aqui, não continuem, se alguém porventura ainda acha, ainda mais sendo católico, que isso é frescura, falta de mortificação, falta de oração, falta disso, falta daquilo. Olha, meu amigo, nós estamos no século XXI, em 2026, onde as grandes influências gnósticas estão em todos os lugares, principalmente com essa quantidade de impulsos que nós temos na internet, de diversos conteúdos onde o gnosticismo está ali sendo espalhado de diversas formas e chega para você de diversas formas e acaba impregnando a sua psique, e quando você vê, você está nesse estado e mal sabe qual é a causa primeira e as causas secundárias dos efeitos que estão destruindo a sua vida. Eis a importância desses vídeos, tá bem? Então agradeço e muito ao nosso amigo pelo comentário, que inspirou-me a gravar mais esse vídeo sobre o assunto, ok? Então vamos finalizando por aqui, e vocês já sabem, para quem quiser e quem puder, faça uma doação ao canal através da chave Pix, que está na descrição e no comentário fixado, e quem enviar o comprovante no e-mail, que é o mesmo e-mail do Pix, receberá o meu livro A Confraria dos Malditos, que é um tratado de filosofia e teologia da história com 400 páginas em A4. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.